Bom dia, turma. Começando mais uma aula de hoje, antes de falarmos sobre o nosso conteúdo, eu queria dizer para vocês que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar. Eu não quero que vocês fiquem com essa dúvida sem me perguntar e sem entender o conteúdo, ok? Então, qualquer coisa você me pergunte, que a gente tenta da melhor forma possível esclarecer essas dúvidas. Mas, por favor, não fique com a dúvida. Sempre me pergunte, ok? Gente, vamos lá para mais uma aula? Bom, turma, na primeira parte da nossa aula, vocês vão ter aí na página 49 a partezinha que temos falando aqui sobre curiosidades. Na parte de curiosidades, vocês vão ter falando aí um pouquinho sobre a vida de Usain Bolt, que é um atleta que conseguiu aí conquistar seus objetivos mediante muito esforço. Então, vocês vão fazer essa leitura, lembrando que é sempre importante vocês estar treinando a questão da leitura no outro idioma. Por isso que vocês vão precisar fazer a leitura dessa página, ok? Página 49. O conteúdo proposto para a gente hoje, ele está lá na página 50. E vamos falar um pouquinho sobre os verbos em particípio. Bom, pessoal, o verbo vai ser uma classe de palavras que tem aí a função de designar uma ação ou o estado de uma pessoa ou de uma coisa, ok? E quando vamos aqui falar sobre o particípio do verbo, vão ser aquelas ações que já acabaram, elas já foram concluídas. Com relação a essas ações que foram concluídas, vamos ter aí duas particularidades: os verbos que vão ser terminados em ado e os verbos que vão ser terminados em ido. E existe aí duas separações. Começando aqui pelas terminadas em ado, vamos ter os verbos de primeira conjugação, ok? Os verbos de primeira conjugação, pessoal, já falamos em aulas anteriores, mas vão ser aqueles que terminam em AR. Todo verbo que termina em AR, ele é considerado um verbo de primeira conjugação. Bom, pessoal, e aqui temos alguns exemplos, como o verbo cantar, bailar, comentar. Como é que eu faço, professora, para fazer essa substituição? Bom, pessoal, para fazer a substituição e transformar o verbo em um particípio do verbo, eu preciso fazer a substituição. Lembrando que nas outras aulas a gente sempre deixa a raiz da palavra e modifica a terminação da palavra. No particípio vai ser da mesma forma. Eu tenho aqui as terminações, lembrando que os verbos terminados em AR são verbos de primeira conjugação e eles vão ser modificados para ado. Ou seja, quando eu vou modificar a palavra cantar, fica aqui cantado. Ou seja, é uma ação que já acabou, ela já foi concluída. Bailar fica bailado. Ou seja, eu já dancei. Comentar, comentado. Então, pessoal, para fazer a substituição, eu apenas retiro as terminações, no caso, a terminação dos verbos em primeira pessoa vai ser AR, e faço a modificação para ado, ou seja, cantar, uma ação passada fica cantado, bailar, bailado, comentar, comentado. A segunda parte, pessoal, vamos ter aí os verbos em ido. O verbo em ido, pessoal, ele vai ser utilizado na segunda e na terceira pessoa da conjugação. Lembrando que nas outras aulas já falamos a respeito e os verbos de segunda e terceira conjugação, o de segunda conjugação eram os verbos terminados em ER e os de terceira conjugação seriam os verbos terminados em IR, ok? Então, R, verbo de segunda conjugação, e R, verbo de terceira conjugação. Os verbos que eu separei aqui para vocês vai ser o verbo comer,
prestando atenção que o verbo comer, ele termina em ER, ele é verbo de segunda conjugação. Beber termina em ER, ele vai ser verbo de segunda conjugação. E bebir, bebi, termina em IR, é verbo de terceira conjugação. Irei, que termina em IR, e é verbo de terceira conjugação. A mesma coisa, pessoal, vai acontecer com o ido. Ou seja, eu preciso identificar as terminações e fazer a substituição. Eu substituo a terminação ER e IR por ido. Com comido, bebido, bebido e reído. Ou seja, vão ser ações que já aconteceram e ficaram lá no passado. Por isso que eu utilizo essa modificação. Bom, pessoal, também vamos ter alguns particípios irregulares. Como vocês sabem, existem alguns verbos que eles são irregulares e que sua conjugação vai sofrer algumas alterações. De igual modo, alguns verbos, quando vamos passar ele para o particípio, ele não vai seguir a regrinha do ado e do ido. Professora, mas os verbos que temos aqui é verbos terminados em IR e ER. E eu não preciso colocar só ado? Só ido, no caso? Bom, pessoal, esses verbos aqui que eu separei para vocês, eles não vão seguir a mesma regra, porque, digamos assim, que ele iria ficar, não teria o mesmo significado. Como abrir. Abrir é verbo que termina em IR, e os verbos terminados em IR, eu preciso acrescentar ido. Será que ficaria legal o verbo escrito abrido? Será que ficaria certo essa forma de pronunciar? Então, em espanhol, eu teria que falar assim, ó. Abierto. Ou seja, essa regra do ido, ele não vai servir para o verbo abrir, ok? Imprimir. Pessoal, será que ficaria certo aí a palavra imprimir? Imprimido? Então, nem em português, pessoal, a gente utiliza essa mesma estrutura, tá? Então, eu preciso fazer aqui, ó, impresso, tá? Não tenho como colocar imprimido. Decir. Como é que ficaria isso aqui? Vamos lá. Dicho. Eu havia dito. Eu disse. Eu falei no passado. Escrevi. Escrevi, pessoal, é da mesma forma, tá? Escrito. Eu havia escrito. Ou seja, pessoal, esses verbos aqui eu não tenho como colocar ele na ordem do ido, porque ele ficaria sem sentido, tá? Seria aquela velha... Falou a palavra errado. Romper. Romper seria quebrar, alguma coisa do tipo. Então, romper. No romper, pessoal, vamos ter aí roto. Havia roto. Havia quebrado. Morrer. Não tenho como colocar morrido, né, pessoal? Então, como é que ficaria? Muerto. Ver. Não tinha como eu colocar vido, né, pessoal? Então, eu preciso arranjar outra forma para falar essa palavrinha. Ou seja, se é o verbo ver, então eu vi aí no passado, então, visto. Eu havia visto, eu tinha visto. Eu vi. Cobrir.
Cobrir, não tenho como colocar aqui cobrido. Então, ficaria dessa forma. Cubierto. Tá? Então, pessoal, esses são alguns verbos que eles não vão seguir aquela regrinha do ado e do ido. Só para lembrar aqui, os verbos terminados em AR, eles vão ficar equivalente a ado. Os verbos terminados em ER e IR, eles vão ser transformados em ido. Lembrando que existem alguns verbos que vão ter aí uma regularidade própria e eles vão adquirir outra estrutura para ser colocado no particípio, ok? Sempre fiquem aí atentos a essa questão. Bom, pessoal, o nosso exercício, ele vai estar lá na página 51, ok? O exercício da página 51, pessoal, vamos ter aí duas questões. Essas duas questões vocês vão fazer da seguinte forma. A primeira questão, vocês vão ter aí, completa as frases ponindo os verbos em particípio. Vocês têm algumas frases e que vocês precisam colocar as palavras que estão dentre os colchetezinhos, vocês precisam colocar essas palavras. Primeira palavra aí da letrinha A, vamos ter escrever. Uma pergunta. Tu has tracinho el correo eletrônico que te pedi? Traduzindo seria, você escreveu aquele e-mail que eu te pedi? Então, eu preciso colocar as palavrinhas que estão dentro dos colchetes, eu preciso transformar elas todas em particípio do verbo. Então, você vai fazer da A até a questão G essa substituição. Lembrando que esses verbos aí, vocês só vão ter verbos regulares, ou seja, ele vai seguir a regrinha do ado e do ido. E o verbo que ele é com sua terminação em IR, ele vai aí ser escrito como? Escrito, ou seja, eu coloco aqui escrito. A primeira, a letra A, ele não vai seguir a regularidade e a letrazinha B, ele não vai seguir a mesma regularidade. Prestem atenção, tá certo? Mas os outros verbos, ele vai seguir aí a regrinha, ok? Então, na segunda questão, vamos ter aí. Completa o crucigrama com as formas del particípio. Vocês vão ter aí, na questão 2, um crucigrama, que seria lá aquelas estruturazinhas, aonde você precisa ir completando as palavrinhas que está sendo pedido, ok? Temos aí uma primeira palavrinha que está na vertical e temos aí outras na horizontal. Temos várias palavras que você precisa colocar essas palavras em particípio e preencher as lacunas corretamente. Ok? Ou seja, fiquem aí atentos para fazer essa questão corretamente. Ok? Pessoal, lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do conteúdo, a respeito do exercício, vocês podem me perguntar que eu vou ajudar vocês, ok? Tchauzinho e beijão, até a próxima aula.